Salmo de número 105, nós não leremos o salmo todo, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quião da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo e o potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento, meu Pai, que temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, somos obrigados a reconhecer a nossa incompetência em entendê-la. As dificuldades que possuímos, ó Senhor, em compreender a Sua palavra, e não só isso, em acatar a Tua voz descrita nela. Por isso, meu Pai, nós te pedimos que o mesmo Espírito Santo que inspirou e preservou essa palavra, que Ele mesmo venha a nos iluminar o entendimento e mover os corações para que a sua voz seja ouvida hoje à noite e nós sejamos conduzidos a alegrar o nosso coração diante da presença do Senhor. Fala conosco hoje à noite, meu Deus, é no nome de Cristo Jesus, Teu Filho, que nós te rogamos. Amém. O conceito de história, meus irmãos, muda dependendo das épocas. Na Idade Moderna, o conceito de história era bem progressista. A ideia era de que a história estava se encaminhando para um auge. O crescimento tecnológico, o crescimento filosófico, fazer com que as pessoas entendessem de que o mundo estava progredindo. Essa progressão, diziam alguns, vai chegar a um nível onde não será mais necessário governos, não será nem necessário religião, teremos uma progressão imensa. É por isso que quando você vai olhar algumas descrições desse período sobre a história, eles viam que nossa época teríamos carros voadores e coisas desse tipo. Uma coisa bem positiva. Mas o que foi que eles viram na Idade Moderna foi que o mundo quase se acaba em meio a 2 guerras mundiais. Isso abalou o coração dos modernos, a ponto de que a próxima geração, os pós-modernos, ao invés de olhar para outro ângulo, passaram a olhar para a história como sendo algo completamente sem sentido. Enquanto o primeiro grupo olhava para a história e via uma progressão positiva em direção ao sucesso, esse outro grupo diz: não, a história ela é tão vaga, ela não está andando para lugar nenhum, nada faz sentido, nada tem propósito, a gente vai vivendo e vai morrendo e é essa a vida mesmo, não adianta tentar encontrar propósito na vida. É essa, meus irmãos, a visão que muitos têm hoje pelo mundo e que às vezes a igreja também possui. A visão de que a história é somente um conglomerado de informações, de eventos, sem nenhum sentido, sem nenhum nexo, e que não leva a lugar nenhum.
Mas como cristãos, meus irmãos, nós não somos somente positivistas como os modernos, que enxergam a história caminhando para uma coisa boa, mas nós somos muito mais realistas porque nós entendemos que a história tem sim um propósito, que ela tem sim um alvo, que ela está sim caminhando para algo, não para aquilo que os modernistas achavam que era um final sem Deus, sem religião, completamente centrado no homem, mas um final onde o nome do Senhor é glorificado e Deus é que está conduzindo toda a história. Quando o povo de Deus perde a noção de que a história tem uma finalidade, que ela está sendo encaminhada pelo Senhor, pela providência, e de que cada evento que acontece está debaixo da determinação do Senhor, e que Ele está fazendo com que tudo, inclusive os eventos ruins, aconteçam para a glória dEle, e para o final da história que Ele tem planejado. Quando a igreja perde a noção disso, ela perde esperança, ela perde a capacidade de avaliar o presente, ela perde a capacidade de louvar. E é exatamente contra isso que o salmista está falando aqui, para a necessidade que nós temos de olhar para a história, olhando-a pela ótica de Deus e vendo a intervenção de Deus, para encontrarmos nisso motivos para louvarmos ao Senhor. Esse conjunto de 3 salmos, o Salmo 104, 105 e 106, estão encerrando o 4º livro do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é formado por 5 livros, esse 4º livro está encerrando e nós vemos uma coisa que é interessante entre os 3. Todos eles terminam com aleluia, viu lá? O 104 termina com aleluia, o 105 termina com aleluia e o 106 começa e termina com aleluia. Eles 3 estão interligados, de forma que eles estão nos instruindo e estimulando para adorar a Deus. Em especial esses 2 últimos. Porque nesses 2 últimos eles estão nos dando uma visão mais ampla da própria história. O Salmo de número 104 nos mostrou que nós deveríamos louvar ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E aí no mês passado nós nos encantamos com a grandeza dEle, com a beleza dEle, com a criatividade dEle, de como cada coisa na criação aponta para o nosso Deus, e de como nós podemos nos encantar não com a criação em si, mas com o Deus que criou todas essas coisas. Ele estimulou-nos a louvar por aquilo que tem ao nosso redor, que existe ao nosso redor. O Salmo de número 105, ele faz-nos agora olhar não mais para a criação, mas para a história em si, mostrando como Deus conduz toda a história, e em cada evento o Senhor está promovendo o seu próprio nome, buscando a sua própria glória por meio do seu povo. O Salmo de número 106 vai fazer o que o 105 não faz. O 105 é positivo, ele só fala das coisas boas que Deus fez na história. O Salmo 106 fala das besteiras que os homens fizeram na história, de como durante a história nós pecamos e caímos, e como o Senhor vai nos corrigindo. Então tanto o 105 como o 106 mostram um Deus que está sob o controle da história, ora conduzindo-a pela sua mão, buscando a sua glória, ora conduzindo-a pela sua mão, repreendendo e punindo os homens pecadores. Mas em todos os efeitos, Deus está conduzindo todas as coisas para a sua própria glória. O salmo que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele tem um eco. Vocês já viram, hoje à noite, não sei se vocês prestaram atenção, mas o texto de 1 Crônicas, capítulo 16, é esse texto aqui. Então, ele pega o material de lá e coloca tudo aqui, e ainda incorpora um pouco do Salmo 96 também. E quando nós pegamos esse texto aqui, que vai desde o início da história, com o chamado de Abraão, aqui no versículo de número 9, até Davi e Salomão, lá no finalzinho, quando nós pegamos essa história como um todo, a gente pensa assim, então foi escrito por Davi, mas ao que tudo indica, não. Ao que tudo indica, ele é escrito por alguém que está voltando do cativeiro babilônico e está tomando como inspiração o texto de Davi no dia em que ele entrou com a arca da aliança em Jerusalém e a pôs no lugar de adoração. Ele estava vendo ali, naquele instante, um Deus que controla toda a história, que trouxe o povo até a sua terra, e agora eles estavam colocando a arca em Jerusalém. Aqui ele expande um pouco mais e mostra como o Senhor controla toda essa história e como no decorrer da história Deus vai providenciando redenção para o seu povo, de forma que Deus é apresentado como o redentor de todos nós.
O Salmo, meus irmãos, ele tem um chamado muito grande para o povo da aliança, porque, notem, o texto o tempo inteiro fica chamando de o Deus da aliança, o tempo todo é o Senhor, todo de letra maiúscula, é o Deus da aliança que se relaciona com o seu povo, de forma que o que ele quer focar aqui é como Deus lida com o seu povo dentro da história. E dentro dessa condução para a terra prometida, nós somos convidados a louvar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor, porque no final das contas ele nos mostra de que o nosso Deus, ele conduz a história do seu povo, e isso é motivo para louvarmos. O texto, meus irmãos, é longo, são 45 versículos, por isso nós vamos dividir em dois domingos. Hoje nós vamos ver a metade do Salmo, mês que vem nós vemos a outra metade do Salmo. O texto vai ser aqui, então, queridos, uma ode ao Deus que conduz a história. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje. Uma ode ao Deus que conduz a história. O texto vai nos dar 3 motivos para louvar o nosso Redentor que está conduzindo a história. O primeiro motivo está aí dos versículos 1 a 7. Ele é merecedor do nosso louvor. O salmista inverte a ordem aqui. Porque no geral o que é que a gente espera? Que o salmista diga o que é que Deus fez, quem Deus é, e em seguida, por que é que nós louvamos. Então esse é o motivo, a gente espera que ele faça isso. Deus fez isso, Deus é assim, por isso louve. Ele inverte aqui, ele começa dizendo, primeiro louve, e depois eu digo o que é que ele é e o que ele fez. Nessa inversão ele coloca qual é o grande poder que a igreja do Senhor precisa executar. O louvor a Deus, independente das circunstâncias. E por isso mesmo ele já inicia com uma sequência de ordens. Do versículo 1 ao versículo 7, nós temos o tempo inteiro o Senhor determinando o que Ele quer e o que Ele deixa de querer. De maneira que Ele vem o tempo todo nos dando instruções de qual é a vontade do Senhor. E aqui nós temos 10 verbos, 9 ordens, mas 10 verbos seguidos, cada um deles nos estimulando ao louvor ao Senhor. Olha como é que começa o versículo de número 1. Rendei graças ao Senhor. Ele já inicia com o primeiro imperativo dizendo que nós devemos louvar ao Senhor, porque o nosso Deus é generoso, que o nosso Deus é um benfeitor, e que nós temos muitos favores da parte dEle, e que nós deveríamos agradecer pelas coisas que Ele faz. Rendei graças ao Senhor. Em seguida ele diz, invocai o seu nome, no sentido de que eu preciso me lembrar que nada que eu posso querer vem do meu próprio braço, mas sempre vem do Senhor. Agradeça ao Senhor, porque o seu Deus é generoso e dá tudo o que você tem, mas invoque ao Senhor, porque você depende completamente dEle para tudo. Você depende dele para a sua salvação e para a sua vida. Nesse sentido, ele conclama a igreja já de cara a se apresentar diante do Senhor dizendo, nós somos devedores a Deus. Mas ele vai misturando as coisas aqui. Ele vai misturando o nosso dever para com Deus, a nossa dependência para com Deus e nosso papel enquanto louvor ao Senhor. E aí tem uma parte do louvor que nós nos esquecemos, é que o louvor não é um engrandecimento pessoal, não são palavras ditas ao vento, mas o louvor é evangelístico. Olha a continuação do versículo, rendei graças ao Senhor em primeiro lugar, invocai o seu nome, e logo em seguida ele diz, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Ele nos manda agora pensarmos naquilo que Deus fez por nós e anunciarmos isso nos nossos cânticos, que os nossos cânticos sejam na verdade uma proclamação da salvação de um Deus que é gracioso para conosco e a quem nós invocamos. A Escritura nos diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então nós somos alvos dessa bênção e que nós deveríamos dizer para as pessoas, e isso é evangelismo, anunciar entre as nações a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Ele diz, fazei conhecidos os seus feitos, cantem a glória dele, cantai-lhe salmos. E em seguida ele vem de novo, narrai as suas maravilhas. Contem para as pessoas, enquanto vocês cantam cânticos para o Senhor, cantem para que as pessoas conheçam o Deus a quem você adora, o Deus que você conhece, que eles precisam conhecer também. Agora no versículo número 3, ele vai falar das nossas alegrias. Ele diz, gloriai-vos no seu santo
nome. Ele diz, você não tem nada em que se segurar, não tem nada em que se sustentar, porque tudo é favor do Senhor e por isso você rende graças a Ele, por isso a sua glória não está no seu próprio braço, nas suas conquistas, mas deem ao Senhor a glória e quando for se gloriar, se glorie nisso, em conhecer o Senhor e ser amado por Ele. Mas não só. Ele diz assim, alegre-se o coração, mas alegrar-se o coração em quê? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Vejam, eu devo buscar o Senhor, eu devo invocar o Senhor, e quando busco o Senhor, ele diz, eu consigo com isso a alegria. Eu quero que vocês notem, meus irmãos, a quantidade de ordens que ele já está dando até agora. Ele está dizendo, louve ao Senhor porque Ele merece, busque ao Senhor porque você precisa, anuncie o Senhor porque é isso que a gente faz. E quando nós fazemos isso, nós encontramos no Senhor a alegria e motivo pelo qual nos gloriar. Nós nos gloriamos em Deus. Mas não só isso. Versículo número 4, ele repete por 2 vezes a mesma expressão. Ele disse que quem busca o Senhor é feliz. Mas agora, versículo 4, ele diz, busque o Senhor e o seu poder. A ordem dele é interessante, porque quando ele diz busque o Senhor e o seu poder, ele está dizendo busque o Senhor e a sua força. De forma que você precisa lembrar que você não vai conquistar nada, que não vai acontecer nada na sua vida, sem que seja pela força do Senhor. Que todas as circunstâncias da vida só podem ser vencidas à luz da força que o Senhor te dá. Por isso que busque no Senhor a sua força. O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e que no final das contas ele pode todas as coisas, ele pode suportar todas as coisas, ele se torna vencedor em todas as coisas por causa daquele que o fortalece. Ele diz, busque a força do Senhor, mas não só busque a força do Senhor. Olha a continuação, ele diz, buscai perpetuamente, busque sempre, o tempo inteiro, o quê? A sua presença. Não busque só aquilo que o Senhor pode te ofertar em matéria de força, mas busque o Senhor porque você quer relacionamento com Ele, você quer estar na presença dEle, você quer estar junto a Ele, busque a face dEle, busque estar junto do Senhor continuamente, você precisa estar sempre ao lado dEle. Eu quero que os irmãos prestem atenção, ele abrangeu toda a vida cristã em alguns versículos com ordens diretas. Ele diz, você precisa louvar ao Senhor, porque você depende dEle. Você precisa ser agradecido ao Senhor, porque tudo vem do Senhor. Você precisa invocar o nome do Senhor, porque nada que você possua possa ser do seu próprio braço, mas tudo vem da parte de Deus. Ele diz, você precisa cantar ao Senhor, para que as outras pessoas conheçam o seu Deus, e as maravilhas do que o seu Deus faz. Você precisa buscar o Senhor, porque você não terá forças para enfrentar a vida sem Ele. Você precisa buscar a presença do Senhor, porque aí você tem alegria na vida. Mas por que eu faço tudo isso, gente? Um monte de ordem dessa? Como é que o salmista quer que eu faça um negócio desse? É porque tudo está atrelado ao último versículo, à última ordem que ele dá. A última ordem que ele dá, versículo 5, é lembrai-vos. Isso aqui é o grande norte. Ele diz, não se esqueça. Tem uma coisa que você precisa sempre manter na sua memória, porque isso vai orientar tudo aquilo que veio antes. Se você mantiver algumas coisas aqui que eu vou mostrar na memória, você vai entender que você tem motivos para render graças ao Senhor, que você deveria estar invocando no nome do Senhor, que você deveria estar fazendo conhecido entre os povos e narrando as suas maravilhas entre os povos, que você deveria estar cantando salmos e se gloriando no Senhor, que você deveria estar se alegrando por buscar ao Senhor e deveria estar buscando o Senhor e a sua força. Lembrai-vos das maravilhas que fez. Maravilhas, meus irmãos, eu sei que a gente às vezes gosta da expressão, mania que gosta, opera maravilhas, ele faz assim. Digo, mas não ora assim não, maninho, se ele soubesse o que você está pedindo. Essa expressão era usada quando o Senhor foi libertar o povo do Egito. E o texto nos diz que Deus operou sinais e maravilhas no Egito. E o que eram os sinais e maravilhas que Deus estava operando? Deus estava operando 10 pragas. Lembrem-se do poder que Deus executou, trazendo pragas sobre o Egito e operando maravilhas no meio do Egito para libertar o seu povo. Foi uma bênção para Israel, mas foi uma desgraça para o Egito.
Ele diz, lembre-se da salvação, está vendo? Ele diz, vejam que o Senhor fez coisas incríveis na vida da gente. Ele nos conclama a lembrar do passado. Ele diz, a nossa história é um motivo suficiente para nos lembrarmos de que Ele merece a nossa ação de graça, que Ele merece o nosso louvor, que Ele merece que nós venhamos a buscá-lo, que Ele merece que nós venhamos a anunciar a todas as pessoas, Ele merece que nós nos gloriemos nele e não em nós mesmos, Ele merece que nós venhamos a nos lembrar de cada ato dele, não se esqueça disso. Mas nós somos terríveis nesse sentido. Nós nos esquecemos. É por isso que ele diz, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos prodígios e dos juízos dos seus lábios. De como o Senhor condenou o Egito, de como o Senhor trouxe libertação para o seu povo. Olhar para o passado, meus irmãos, e olhar para a história, não com um olhar saudosista simplesmente, não olhar que, como era bom quando eu era criança, coisa do tipo isso. Olhar para o passado para ver a salvação do Senhor na nossa vida. Porque quando nós olhamos para o passado e vemos como o Senhor operou todas as coisas, onde cada coisa andou no caminho certo, do jeito certo, e o Senhor conduziu cada passo, nos faz ver como nós devemos ação de graças ao Senhor, nos faz ver como nós devemos adorá-lo e bendizê-lo, nos faz ver como Ele fez coisas incríveis que não estavam nas nossas mãos, mas que Ele conduziu toda a nossa história, toda a nossa história. Por isso mesmo ele diz, vocês têm em vocês uma bênção incrível, que é, vocês foram eleitos por Deus e merecedores. Por isso lembre-se disso, versículo número 6. Vós descendentes de Abraão, ele faz questão de dizer isso. Nós somos descendentes de Abraão porque nós cremos como Abraão creu, então nós somos, ele está falando para a gente aqui. Ele não está falando simplesmente para o povo judeu, ele está dizendo, você que é descendente de Abraão, você que é filho de Abraão na fé, você que crê como Abraão, você precisa se lembrar de como o Senhor operou salvação na sua vida, e de como cada coisinha no seu passado se encaixou perfeitamente para você estar aqui hoje sentado na presença dEle. Mas não só isso, ele termina dizendo assim, e vocês filhos de Jacó, o enganador, aquele trapaceiro, que não merecia salvação, porque pode ser que você ache que Abraão merecia. Ele diz, vocês são os escolhidos, está vendo? E vós, filhos de Jacó, pecadores como Jacó, indignos como Jacó, mas que foram escolhidos por Ele. O Senhor nos lembra aqui, meus irmãos, de como toda a nossa história pregressa é um caminho direcionado pelo Senhor, onde cada passo é direcionado por Deus, e nós temos que olhar para o passado, nos lembrando de um Deus que é benigno, misericordioso e compassivo, e que é a grande motivação nossa para louvar. Sabe quando é que você não tem vontade de louvar? Sabe quando é que você não tem vontade de adorar a Deus? Sabe quando é que você não tem vontade de proclamar a grandeza de Deus para as pessoas? Quando tem coisas que você queria no futuro e você não tem ainda. Quando você olha para o futuro, para coisas que você gostaria de ter e você não tem. Você perde a ação de graças. Você acha que tudo foi conquistado pelo seu próprio braço. Você acha que foi pelo seu próprio esforço. E você acha que você é quem deve se gloriar por todas as suas conquistas. E aí você olha para aquilo que você não conquistou e fica insatisfeito. E perde o motivo para agradecer a Deus. Perde o motivo de louvar ao Senhor. E perde o motivo para dizer para as pessoas quem é o seu Deus. Ele diz, primeira coisa, olhe para o passado e veja que Deus merece o nosso louvor. Como Ele conduziu todas as coisas direitinho. Vê só. Já contei essa história aqui algumas vezes. Mas eu gosto de olhar para o passado, sempre para ela. Eu tinha 5 anos de idade. Na minha cidade só tinha um crente, Chico Crente. Era o único crente que tinha na cidade. Reverendo Ageu Lídio Pinto resolveu fazer um culto na minha rua. E nesse culto, na casa de Chico Crente, que era meu tio, ele foi fazer, e eu, um cabelão na cintura, e andava sempre de cueca. Esse era era a minha roupa. A rua não era calçada, e eu com essa roupa belíssima, era um cabelão cacheado. Ainda eu me lembro.
Eu fui para o culto. Gente, eu ainda me lembro de alguém tocando violão. Eu gostei daquele negócio de tocar violão. E fiquei lá o culto todinho, prestando atenção naquilo. O reverendo Ageu pregando, ele era baixinho, pregando e tal. Eu me lembro disso. Voltei para casa e disse: mãe, sou crente. A partir de agora eu sou crente e você é pastor. E tem que ter uma roupa de pastor. Eita, minha mãe teve que fazer uma camisa de manga comprida, uma calça social e arranjou um sapato. Tinha foto disso. Minha mãe perdeu. Ela fez isso, tentou tirar uma foto minha do lado da santa. Eu jurei que ia quebrar a santa. Ela tirou a foto bem longe da santa. Esqueci. Passou, são 5 anos de idade. Aos 8 anos, minha mãe e meu pai iam visitar os amigos na cidade vizinha. Eu, fogo na roupa, não tinha com quem deixar. Deixaram com minha avó não me aguentou, soltou na rua. Domingo, minha avó soltou na rua. Vai brincar, pronto. Eu fui para a rua, os meninos disseram: tem um lugar que dá pirulito de graça. Se tem um lugar onde dá pirulito, o que é que a gente faz? A gente vai e fecha para pirulito, ué. Cheguei lá, era uma igrejinha pequenininha, uma congregação, vinham alguns irmãos, 2 presbíteros de Pombal, vinham para lá, traziam as irmãs, tinha uma esteirazinha de palha no chão, a gente sentava lá e eu escutei uma historinha de um peão, um negócio assim que caiu no fogo, achei aquele negócio fantástico. E a moça falou: olha, você estava no inferno e Jesus tirou você de lá. Eu digo: uia. Voltei para casa com aquele negócio na cabeça. No outro domingo fugi de casa e fui para a igreja de novo. A história foi diferente, mas de novo a graça do Senhor sendo manifestada. É impressionante, meus irmãos, como o Senhor move os eventos para que tudo transcorra do jeito da vontade dEle. Olhe para o passado. Veja como Ele merece louvor. Olhe para a sua salvação. Lembre-se, Ele disse. Lembra de como Ele fez. Lembra de como Ele agiu. Lembra dos passos do Senhor. E ao lembrar desses passos do Senhor, você vai ver que tem motivos para render graças ao Senhor. Você vai ter motivos para invocar o nome do Senhor. Você vai ter motivos para fazer conhecido o nome dEle entre os povos. Você vai ver que você pode cantar salmos e narrar as suas maravilhas, porque você tem muitas coisas para contar. Você vai poder se gloriar no nome dEle e se alegrar por ter buscado. Você vai buscar o Senhor, o poder dEle para se manter firme, e você vai buscar perpetuamente a sua presença. Ele diz: lembre-se do seu Deus e do que Ele fez por você, e você vai encontrar motivos de sobras para louvar ao Senhor. Quer fazer o que uma... Deus. Era do outro lado. Aí, Micael colocou um pneu furado em mim. Se preocupe, porque depois Adriel corta essa parte. Queridos, uma ode ao Deus que conduz a história. O primeiro motivo pelo qual nós devemos louvar o Redentor que conduz a história é que Ele merece o nosso louvor. O segundo motivo é que Ele fez uma aliança conosco. Versículos de 7 até o versículo número 11, ele diz assim: Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Queridos, um Deus que faz milagres, que é tão completo e complexo como esses dois versos iniciais. De repente nos é dito que Ele é o nosso Deus. Que Ele é o Deus com quem nós temos relacionamento. Ele diz: Ele é o nosso Deus e os seus juízos permeiam toda a terra. Ele expande o tamanho do nosso Deus, dizendo que não existe um lugar no universo onde o nosso Deus não mantenha controle e determine as regras. Nesse sentido, ele começa a nos dizer que o nosso Deus tem um compromisso conosco enquanto escreve a história. Vejam, a nossa história é para ser lembrada, para termos motivos de louvor ao Senhor, mas agora Ele nos lembra de que o nosso Deus controla toda a história, porque tem um compromisso conosco. Olha o compromisso aí, versículo de número 8. Ele diz assim: lembra-se perpetuamente da sua
aliança. Lá no texto de 1 Crônicas, no capítulo de número 16, tem diferente lá. Lá tem que é para você se lembrar. Ele está dizendo, se lembre perpetuamente da sua aliança. Do mesmo jeito que ele disse lá no versículo 5, lembre-se das maravilhas. Lá em Crônicas tem, lembre-se da sua aliança. Mas o salmista aqui quer fazer uma pequena modificação para dizer que não é só uma questão de que eu devo me lembrar da aliança, mas que o principal é que Deus não esquece da sua aliança. Que ele fez uma aliança que não é passageira, mas pelo contrário, ele lembra-se perpetuamente, está vendo? Ele sempre está lembrado do acordo que fez conosco, do pacto que fez conosco. Ele está lembrado da aliança, e que fez uma aliança eterna. Por isso que ele descreve 1000 gerações. 1000 gerações. A gente não chegou nem à metade disso ainda, mas já 1000 gerações. 1000 gerações. Ele diz, dura até a eternidade toda, meus irmãos. É uma aliança eterna. E por isso mesmo ele diz, ele fez um compromisso firmado, desde Abraão, lá atrás, versículo de número 9. Ele lembra-se da aliança que fez com Abraão. E a aliança com Abraão, basicamente, tinha 2 aspectos. Em primeiro lugar, você vai ser pai de uma grande nação. Ele está dizendo isso para um velho, de 90 anos, e para uma senhora que já entrou na maior pausa, porque a menor pausa já tinha passado. Todos 2 idosos, ela estéril, e ele diz, você vai ser pai de uma grande nação. Mudou até o nome de Abraão. Você vai ser pai de uma grande nação. Segunda coisa, Deus disse, eu vou te dar uma terra, e nessa terra vocês vão habitar. Nota que ele tem uma promessa muito específica para Abraão. Ele diz, o Senhor fez uma aliança com Abraão, e ele fez um juramento a Isaac. E ele agora começa a mostrar que como essa promessa foi passando de um para outro. Ele diz, ele fez uma promessa, uma aliança com Abraão, ele fez um juramento a Isaac, e ele confirmou a Jacó no versículo número 10. Ele foi reafirmando isso. Mas à medida que o salmista vai dizendo que ele foi reafirmando, ele muda os termos, está vendo? Ele diz, com Abraão ele fez uma aliança. Mas quando chega com Isaac, ele diz, um juramento. É como que dizendo, ele fez garantir que aquilo que ele estava prometendo ia se cumprir, ia acontecer, e que não era possível falhar nisso. Nesse ponto, o Senhor não tendo, diz o autor aos Hebreus, não tendo maior por que jurar, ele jura por si mesmo, pelo seu próprio nome, e jurou em seu próprio nome que iria fazer cumprir aquelas determinações. Mas não só isso, ele diz que no final confirmou a Jacó por decreto, transformou isso numa lei, de forma que não pode ser quebrada, porque ele é Deus, ele é rei. Ele está mostrando de que o Senhor, quando firmou uma aliança com o seu povo, quando determinou essa aliança com o seu povo, ele se tornou o nosso Deus de forma definitiva, de maneira que ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. E fez promessas magníficas a Abraão e se interpôs em juramento para que nós nunca viéssemos a desconfiar dele. Isso nos mostra, meus queridos, de que dentro da história, nós não olhamos para a história como se ela fosse um caos, mas nós olhamos para a história para um Deus que está conduzindo todas as coisas pensando na sua igreja. Ele está pensando em nós. Ele está fazendo tudo para que a sua igreja persevere no final e que seja vitoriosa junto com ele. As promessas que Deus fez para Abraão se tornaram as nossas promessas. Porque afinal de contas, a grande nação que ele prometeu a Abraão, que seria maior que o número de estrelas no céu, maior do que a areia no mar, a promessa se cumpriu, não no Israel que está lá agora, naquela região, não naquele Israel, mas na igreja de Cristo. De todos os povos, filhos de Abraão pela fé, agora todos reunidos como igreja do Senhor, essa promessa é maior, porque agora nos inclui. Nós somos parte dessa promessa, mas não só isso. O autor aos Hebreus vai dizer que Abraão andou peregrino e forasteiro na própria terra que Deus disse que era para dar a eles. E é impressionante porque demorou muito tempo para eles tomarem posse daquele pedaço de terra e nunca foi deles de verdade.
Eles ficaram para lá e para cá o tempo inteiro. Abraão andou a vida inteira na região que Deus disse que era para dar a ele, e o único pedaço de terra que ele teve foi uma regiãozinha lá de Macpela que ele comprou para enterrar a mulher. Aí Isaac andou peregrino do mesmo jeito, não tinha um pedaço de terra dele. Quando precisou enterrar a mãe, enterrou no lugar também lá. Mais tarde veio Jacó, foi para uma região, depois voltou para a terra também, e não teve um pedaço de terra. Como se não bastasse, depois foi José para o Egito. Eles foram para o Egito, passaram 400 anos lá, e não tinha um pedaço de terra. Voltaram, tiveram que tentar conquistar, porque já tinha um monte de gente lá, e não tinha um pedaço de terra. Passou o período dos juízes todinhos, e não conseguiram conquistar tudo. Passou o período de Saul, não conseguiram conquistar tudo. Passou o período de Davi, foi que deu para conquistar. Veio Salomão, diz, agora tem paz. Não deu muito tempo, desmantelou-se de novo. Por isso que o autor aos Hebreus diz, não é essa terra, é outra cidade. É uma que não foi construída por homens. Temos uma aliança. Ele confirmou a Jacó, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Ele diz, eu prometo algo a vocês, eu tenho uma aliança com vocês. Isso, meus irmãos, nos mostra que o concerto que Deus tem conosco, a aliança que Deus tem conosco, ela é eterna e ela está valendo, porque as promessas feitas a Abraão foi repassada aos seus filhos, e nós temos promessa também. Eu não morrerei, eu morro, eu passo a vida inteira peregrino, mas eu continuo agarrado numa promessa, porque aquele que fez a promessa é fiel e não vai falhar. Nós temos promessa de uma cidade eterna, nós temos promessa de uma vida eterna, nós temos promessa de uma salvação eterna, no dia em que Jesus reunir todos os filhos de Abraão na cidade que Abraão sonhou. Precisamos nos lembrar disso, meus irmãos, do que quando nós olhamos para a história, parece que a igreja vai se acabar, parece que tudo vai ruir, que vai tudo desmoronar, mas o Senhor nos lembra que Ele tem promessas para a igreja do Senhor, e que são promessas numa forma de aliança, de um pacto, que Ele jurou pelo seu próprio nome, e Ele não falhará. As promessas do Senhor ainda estão nas nossas mãos, a história não é um caos, o Senhor está cumprindo as suas promessas. Uma ode ao Deus que conduz a história. O primeiro motivo para louvarmos o Redentor, que conduz a história, é que Ele merece nosso louvor. O segundo é que Ele fez uma aliança conosco. O terceiro motivo é que Ele tem cuidado de nós. Versículo 12. Ele começa a mostrar dificuldades agora. Olha o tanto de dificuldade. Ele diz assim, esse povo para quem Deus prometeu uma vitória enorme, uma terra para morar, uma nação imensa. Ele diz, esse povo que Deus prometeu isso, versículo número 12, olha as dificuldades. Eram eles um pequeno número. Era Abraão e a mulher, no início. Aí nasceram 2 filhos. Um ele mandou embora, só ficou outro. Era só com Isaac. Aí de Isaac nasceu 2 filhos, um foi dispensado e ficou o outro. Aí esse teve muito mais filhos, teve 12. Mas mesmo assim, aí agora a nação começa a crescer. Mas no início começou com pouca gente, sempre foi uma nação pequena. O próprio Deus diz isso para Israel o tempo inteiro, não o escolhi porque vocês eram grandes, vocês eram insignificantes. Não se engane, são pequenininhos, são insignificantes, mas o Senhor os escolheu. E o texto nos mostra, meus irmãos, que nosso Deus, Ele é especial, porque quando Ele nos escolhe, não escolhe os grandes que são capazes de cuidar de si mesmo. Ele diz, quem nós éramos? Pequenos números. Não só pequenos números, além de pouquíssimos, nós éramos forasteiros na terra. Andando pela terra sem nunca tomar posse dela. Não é interessante isso? Porque quando o Senhor nos dá a promessa, Ele diz que a terra pertencerá a nós. Lembram? Bem-aventurados os pacificadores, porque a terra vai ser nossa. Joia. Então, pisa o pé em boa viagem, diz, isso aqui é meu. É desse jeito que faz. Quando? Quando Jesus restaurar todas as coisas. Porque por enquanto, você não tem nem onde cair morto, meu irmão, feito eu. Porque a questão toda que ele coloca aqui é nós andamos como peregrinos e forasteiros. É assim que Pedro nos descreve. A gente está andando na terra que é nossa, mas que ainda não está na nossa posse.
Ele diz, eles andaram como forasteiro. E não só isso, versículo número 13, eles andaram como nômades, sem parar, de nação em nação, de um reino para outro reino. Eles iam para tudo quanto é canto. Aí Abraão vai, sai da terra dele, de Ur dos Caldeus, vai para Padan-Aram, de Padan-Aram ele desce para Canaã, de Canaã ele vai para o Egito, depois ele volta para cá de novo, depois Isaac vai para o Egito de novo, depois volta para cá, e aí sobe mais um pouquinho, depois Jacó desce, vai para a região do lado de Labão, depois volta para Canaã, depois vai todo mundo para o Egito de novo, passa 400 anos lá, era assim. Eles ficaram indo e voltando o tempo inteiro, de nação em nação, perdida, não tinha onde pisar o pé. Eles eram forasteiros e nômades. Ninguém parou no caminho. Isso aqui é importante, queridos. Para nós lembrarmos que enquanto nós estivermos no mundo, o que é que nós somos? Forasteiros e nômades. A gente não tem lugar, não. O sonho da gente é ter uma casinha onde ficar, né? Aí diz assim, pronto, comprei uma casa. Agora, quero morrer aqui, até a primeira enchente. Aí dá uma enchente, não quero sair daqui, não quero mais. Todos nós moramos numa média entre 7 até 10 casas na vida. Já parou para pensar nisso? Faz uma conta de quantas casas você já morou. A gente vai mudando de casa o tempo inteiro, tá vendo? Para quê? Para nos lembrar que nós somos nômades. Nós somos nômades. Não temos raízes. Ele diz, eles eram assim. Aí você pensa que um povo que é pequenininho no versículo 12, que é forasteiro no versículo 12, que é nômade no versículo 13, esse povo está desprotegido. E estava, porque se é pequenininho, qualquer um pode mexer com ele. Se está andando numa terra estranha, todo mundo vai falar mal dele, vai bater nele. Se eles são nômades, eles nunca estão parados, então eles nunca criam raízes, então eles sempre estarão à mercê de perseguição. Mas o texto diz assim, versículo 14, e a ninguém permitiu que os oprimisse. Ele diz, o Senhor está cuidando desse rebanho pequenino, forasteiro e nômade. É Deus quem cuida dele. Isso nos lembra de que o rebanho do Senhor é um rebanho pequenino, que também é forasteiro no mundo e que também vive como um nômade para cima e para baixo, mas que não estamos por causa disso desprotegidos. Ele diz, o Senhor nunca permitiu que fôssemos oprimidos, pelo contrário, reis, homens poderosos, no versículo 14, ele diz, ele os repreendeu. Repreendeu o faraó com pragas, repreendeu a vários reis que se levantaram contra Israel. O Senhor foi lá e derrubou um por um, para mostrar que Deus controla o mundo e protege a sua igreja. E ele tem mais uma ordem bem bonita aqui. Não toqueis nos meus ungidos. Vá, mexa com o pastor. Tem nada a ver com o pastor, gente. Está falando da igreja, do povo de Deus, da comunidade de profetas. Ele diz assim, não mexem com a igreja. Foi ele que disse. Não mexam com a igreja. Quando Saulo achou que podia mexer com a igreja, e com uma autorização do Sinédrio, saiu para prender o povo de Deus e colocá-los em cadeias para que eles negassem a Cristo, foi ele que foi derrubado na metade do caminho. No meio de um deserto, enfiou a cara no chão e cegou. E quando disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele está dizendo com todas as letras, Saulão, meu filho, se ligue. Não é assim que as coisas funcionam. Você persegue a igreja, você está mexendo com os ungidos do Senhor. Você não deve maltratar os profetas do Senhor. Às vezes os profetas do Senhor foram mortos, alguns deles enforcados, degolados, cerrados ao meio, mas nenhum deles perdeu aquilo que tinha de mais importante, a sua salvação. Por isso que Jesus disse, não temam quem pode matar o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma do inferno. Então tenha medo de Jesus. Tenha medo do STF, não. Ele diz, o Senhor é quem os protegeu. Ah, pastor, não acredito num negócio desse não, porque foi muito aperreio para eles, pastor. O Senhor não protegeu desse deles. Deixa eu mostrar como é que o Senhor protegeu, versículo de número 16. Ele mesmo fez vir fome sobre Israel, está vendo? Ele trouxe uma seca em Israel, de forma que não dava para conseguir comida, versículo 16. E aí o texto diz, do nada eles iam, mas adiante deles
antes de chegar a seca, antes de acontecer isso, e olhe, muito tempo antes mesmo, muito tempo antes o Senhor enviou a um homem. O texto diz que o Senhor enviou um homem chamado José. Veja, o Senhor estava enviando José para o Egito, não para José fazer um passeio lá, conhecer as pirâmides no Egito, ver a esfinge, quem sabe dar uma voltinha lá no rio Nilo, e alguma coisa assim, dar uma pescada lá, alguma coisa assim. Ele fez, não, ele diz, o Senhor estava preparando tudo, porque Deus se preocupa com o bem-estar do seu povo, e mandou José na frente. É bem verdade que José foi meio a contragosto. O texto diz assim, José foi mandado para lá em humilhação, e humilhação pesada. O texto diz que ele foi mandado como um escravo, vendido como escravo. O próprio José vai dizer, vocês intentaram o mal a mim, meus irmãos. Vocês quiseram me fazer o mal, mas era Deus provendo o livramento para vocês. Deus mandou José na frente. E não só mandou José na frente, o texto nos diz ainda que José, em humilhação, como se não fosse pouco ser escravo, ele ficou ainda mais apertado no versículo 18. A humilhação foi ainda mais profunda, os cujos pés apertaram em grilhões e a quem puseram em ferros, porque a patroa dele a acusou de estupro. Acusou de estupro, ele foi para a cadeia, meus irmãos, e passou muito tempo lá preso. O texto diz que ele estava com os pés amarrados por grilhões. Quanta humilhação, não é? Quanta humilhação. Mas ele era o agente de Deus para a salvação do seu povo, porque Deus estava cuidando de Israel. E aí o texto diz assim, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Que profecia? Aquela lá atrás, que o próprio José teve por meio de 2 sonhos, quando ele viu os 12 irmãos, os irmãos curvados na frente dele, depois viu a mãe e o pai também curvados na frente dele, fez, até que se cumprisse aquela promessa lá de trás, aquilo que o Senhor tinha dito lá atrás que iria acontecer, ele diz, até que se cumprisse a promessa a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor, que o Senhor tinha dito a ele, e o texto nos diz que o rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, o faraó soltou, e vejam aí então agora que nós temos o início de uma subida, mas o versículo de número 21 nos diz que ele foi exaltado. Ele foi o fundo do poço da humilhação, mas em seguida ele foi para o mais alto lugar de exaltação. O texto diz que ele foi colocado em liberdade, constituído senhor de sua casa, mordomo de tudo que possuía. E não só isso, ele não é só colocado como tesoureiro maior de todos, ele não é só colocado como o juiz maior que todos, ele não é colocado somente como o ministro maior que todos, ele é colocado como aquele que é mais sábio do que todos, versículo número 22, como aquele que comanda tudo que existe, para que a seu talante sujeitasse os seus príncipes, ou seja, não existia ninguém que tivesse uma autoridade maior do que a de José, e os seus anciãos ensinaram a sabedoria, ele era mais sábio, e ele quem instruía, ele quem governava o Egito, não o faraó, era ele que estava governando o Egito. O Senhor cuida do seu povo. Mas José, como nós já estamos vendo lá no discurso de Estevão, nas quintas-feiras, José aponta para alguém que é maior do que José, que foi enviado também em humilhação. O enviado numa humilhação tal que foi preso até a morte em humilhação, mas que da mesma forma foi exaltado, de forma que o seu nome está acima de todo o nome. Ele é aquele que governa todas as coisas, que comanda todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. E o texto nos mostra que a própria salvação adquirida por Cristo é porque Deus tem cuidado do seu povo. José é enviado como o grande libertador do seu povo, o que iria dar ao povo a salvação. Cristo é enviado como aquele que vai dar ao seu povo a salvação, de maneira que eu e você ainda olhamos com a maior cara de pau e dizemos assim, Deus não tem cuidado de mim, Ele está meio desmantelado para o meu lado, afinal de contas minha unha quebrou ontem, tinha acabado de fazer, unha de gel. Queridos, como nós somos terríveis, não é? Deus providenciou para nós salvação eterna. Ele diz, ninguém se perde. Aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão.
Cristo veio em humilhação como José, foi exaltado como José, para que eu e você tivéssemos a certeza de que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Eu não preciso me preocupar com o futuro. O meu futuro está completamente garantido na pessoa de Jesus Cristo. Nesse ponto, meus irmãos, quando nós olhamos para a história, então, nós não podemos olhar para a história como um pós-moderno enxerga, mas nós olhamos para a história como um cristão enxerga. E nesse ponto nós olhamos para a nossa própria história, nossa história pessoal, e nós precisamos urgentemente nos lembrar da forma maravilhosa como o Senhor nos conduziu, que é motivo de sobra para que nós viéssemos a adorar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor, a nos alegrarmos nele e anunciarmos o seu nome. E essa é a primeira lição que nós temos para nós hoje à noite. Precisamos urgentemente nos lembrarmos da nossa história e do que o Senhor já fez por nós, meus irmãos. Quando nós olhamos para aquilo que nós gostaríamos de ter, nós somos reclamões, nós vamos murmurar contra Deus. Mas quando nós olhamos para o que o Senhor fez por nós, como o Senhor trabalhou na nossa vida e como Ele produziu salvação, nós temos motivos de sobra para louvá-lo, nós temos motivos de sobra para invocá-lo, nós temos motivos de sobra para buscar nele forças e disposição e a sua própria presença, nós temos motivos de sobras para narrar às nações aquilo que Ele fez conosco, que é evangelizar. A lição que nós precisamos aprender hoje é que se nós nos esquecermos do passado, do que Cristo fez por nós, nós perderemos os motivos de adoração. Lembre-se do que o Senhor fez por você. Lembre da condição que você estava e de como o Senhor te resgatou. Lembre como o Senhor colocou pessoas na sua vida para conduzir a salvação até você. Lembre-se como Ele organizou os pauzinhos e colocando as circunstâncias certas para que você chegasse até Ele. Veja a salvação gloriosa que o Senhor providenciou para você. Porque quando nós olhamos para essa salvação gloriosa que Ele executou na nossa história, nós descobrimos que o Senhor merece sim o nosso louvor, nós descobrimos que o Senhor merece sim a glorificação dos nossos lábios, e que as pessoas do mundo inteiro deveriam conhecer o Deus que fez diferença na minha vida, para fazer diferença na vida delas também, e elas se juntarem em adoração ao nome do Senhor. O evangelismo não é para encher a igreja e aumentar o número de membresia. O evangelismo é para aumentar o coro de santos no louvor a Deus. É para isso que nós pregamos. Nós dizemos para as pessoas: Cristo fez isso por mim, pode fazer isso por você. Ele merece louvor, Ele merece adoração. Lembremos, meus irmãos, de que o Senhor tem promessas magníficas para nós, e que a história não está andando solta como quem não tem rumo, mas ela está se encaminhando para o dia em que Cristo há de voltar. Ele já nos advertiu que a história vai ficar um pouco mais complicada para a igreja. Ele já mostrou com todas as letras que o negócio pode ser que fique meio embaçado no meio do caminho. Ele já mostrou que as coisas podem ficar bem mais difíceis do que já estão. Mas Ele nos mostrou também que vai chegar o dia em que os céus se abrirão e que Cristo em glória voltará e que resgatará definitivamente a sua igreja. E nós precisamos nos lembrar disso, porque Ele fez a promessa e jurou, e Ele vai cumprir. Nós temos uma aliança perpétua com o Senhor, aliança agora no sangue de Jesus Cristo, que nós vamos celebrar hoje à noite. Celebrando a ceia do Senhor, nós nos lembramos que essa aliança está no nosso coração e que essa promessa não pode ser esquecida. Nós vamos morar com Cristo por toda a eternidade. Nós não podemos nos esquecer disso, porque nós precisamos nos lembrar de que o Senhor tem promessas para o nosso futuro, que jamais Ele vai nos deixar para trás, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Além disso, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, de que ainda hoje Ele cuida de nós. Ele já fez muita coisa para nós no passado, Ele tem uma promessa belíssima para o futuro, mas eu não estou solto e perdido hoje. O Senhor está cuidando da sua igreja. Ela às vezes passa por perseguição, às vezes ela é sofrida e tentam matá-la, mas não se esqueçam que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor.
Quantos impérios se levantaram para tentar destruir a igreja? O Império Babilônico se levanta para derrubar a igreja, o Egito se levanta para derrubar a igreja, a Pérsia se levanta para derrubar a igreja, o Império Grego se levanta para derrubar a igreja, o Império Romano se levanta para derrubar a igreja, todos eles se levantam para derrubar a igreja, o grande Império Russo se levanta para derrubar a igreja, todos eles caem. Já se matou os cristãos por causa dos deuses gregos, que nós olhamos as estátuas para eles e ninguém nem liga. Quem é que tem medo da estátua de Zeus? Ninguém tem medo mais daquele bicho, porque simplesmente se acabou, se esvaziou, ninguém teme mais esses deuses. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que impérios se levantaram contra a igreja do Senhor, mas Ele sempre a protegeu. Ele vai cuidar de nós. A gente não precisa ficar angustiado, porque a história está sendo controlada por Ele. Ele já provou isso. Mandou Cristo em humilhação, morrendo para que eu e você tivéssemos salvação. Exaltou esse Cristo de forma que Ele governa todo o universo com a sua própria mão, com um cetro de ferro. Ele controla tudo e a todos. Não tem como dar errado. Ele vai proteger a sua igreja também. E mesmo que venhamos a morrer no meio do caminho, nós não estaremos perdidos quando morremos. Quando morremos, nós somos promovidos. Nós somos conduzidos para um lugar melhor e mais confortável. Estaremos do lado do nosso Senhor, não tem para que ter medo. Nós sempre estaremos protegidos. Os modernos tinham uma visão positiva da história, dizendo, vai tudo ficar bom, a ciência vai evoluir, até a religião vai se tornar inútil, porque as pessoas vão ficar boas. 2 guerras mundiais quase destrói todo mundo, se mataram, trouxeram desgraça para o mundo. Os pós-modernos chegam agora e dizem, então, não tem sentido nenhum. A história não está indo para lugar nenhum, não faz sentido a vida é assim mesmo, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a vida, não tem sentido nenhum na vida. Os crentes dizem, não. Nosso Jesus é o Redentor que conduz a história. E a história para nós tem começo, meio e fim escrita por Ele. E Ele está conduzindo tudo, Ele já fez isso no meu passado, eu posso provar. Ele tem promessas para mim para o futuro, Ele já escreveu o final e eu já sei como termina a história. Já deu um grande spoiler, bem grande para mim. E não só isso, eu não preciso nem ter medo do presente, porque Ele está cuidando para que a história que Ele escreveu aconteça do jeito que Ele escreveu. E eu faço parte dessa história. Eu não preciso ficar com medo do mundo. A história para o cristão é a obra de arte escrita por Cristo, com começo, meio e fim, com a vitória dele e da sua igreja no final. É isso que nós comemoramos hoje à noite, meus irmãos, quando participamos da mesa do Senhor. Nós nos lembramos do passado, de um Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos certeza do futuro. Nós olhamos para o presente, de pessoas redimidas no sangue do Cordeiro, que se agarram a Ele. Nós olhamos para o futuro e relembramos hoje a promessa da aliança do nosso Deus, de que não tomaria vinho até que tomasse vinho conosco. É essa a nossa esperança no futuro.